Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Middlemarch, da George Eliot, que é na verdade o pseudônimo de Mary Ann Evans, né, uma autora aí da era vitoriana. Este aqui é um livro escrito na maturidade da autora, né, ela falece em 1880 e este livro na verdade é idealizado e composto entre os anos de 1869 e 1870. Ele vai ser publicado primeiro em fascículos, em 8 fascículos, depois em 4 volumes e finalmente em livro único, mas isso só em 1872. Então sim, nós temos aqui um baita de um romance vitoriano. A história de Middlemarch se passa na reta final do período georgiano na Inglaterra, né? Esse período foi marcado principalmente pela Revolução Industrial. Então, essa história se passa entre 1829 e 1832. 32 é o ano da reforma eleitoral na Inglaterra. E se passa em Middlemarch, né? Então essa é uma cidade fictícia criada pela autora que ficaria ali nas Midlands inglesas, né? O interior da Inglaterra. Neste livro, a autora, na verdade, vai juntar duas histórias nas quais ela vinha trabalhando já há bastante tempo. Uma delas chamada Miss Brooke, né, sobre uma jovem idealista que sonha em se tornar aí uma pessoa relevante através do casamento com alguém que ela considera um grande homem, talvez com uma grande obra em andamento, a quem ela possa servir também como ajudante. Essa é a Miss Brooke. A outra história já se chamava Middlemarch e dava conta de um jovem médico, também um idealista, que vai para Middlemarch a fim de criar uma clientela, né? Ele quer se estabelecer por lá. Esse rapaz acabou de sair da escola de medicina, então ele está cheio de novas ideias aí para tratamentos. E sua grande ambição, na verdade, é se estabelecer como um médico da região, né, conseguir ali sua clientela, enquanto ele desenvolve também sua pesquisa acerca do fundamento da vida. A autora une essas duas histórias que já estavam bem avançadas em um único romance, que é o Middlemarch, e este livro traz o seguinte subtítulo: Um estudo da vida provinciana. E não, a Miss Brooke e o jovem doutor não formarão um casal aqui dentro de Middlemarch. Na verdade, os dois vão passar por casamentos bem complicados, desenvolvidos aqui nessa história toda. E bem, além desses dois personagens principais que fazem parte de núcleos bem diferentes ali dentro daquela cidadezinha e que vão interagir, né, esses núcleos de personagens aqui vão se entrelaçar, nós também temos diversos outros personagens de diversas classes sociais. Todos eles terão suas histórias pessoais retratadas aqui neste livro. É um livro longo, viu, gente? Nessa edição aqui da Penguin, ele tem mais de 800 páginas. E lembre-se do subtítulo. Trata-se de um estudo da vida provinciana. O que a autora faz aqui neste livro é criar diversos núcleos de personagens que se esbarram, se entrelaçam. E dessa forma ela vai criando o retrato dessa cidadezinha no interior da Inglaterra neste momento histórico específico. Como eu já tinha dito a vocês, a reta final da era georgiana. Então, com a morte do rei George IV da Inglaterra em 1830, quem sobe ao trono é seu irmão William V. E o William vai falecer no final da década de 30, 1837, se não me engano. E com a morte dele, quem sobe ao trono é sua filha Vitória. Temos aí o início da era vitoriana. Como essa história vai até um pouquinho depois da reforma eleitoral de 1832, perceba aí o momento histórico turbulento que você vai acompanhar ao ler este livro. Mas vamos ao enredo de Middlemarch. Bem, este livro começa então contando pra gente a história da Miss Brooke, cujo primeiro nome é Dorothea, mas vamos chamá-la de Dorothea, né? Então, a Dorothea é aquela jovem idealista que eu já havia comentado com vocês no início do vídeo. Ela é uma jovem casadoira de seus 20 e poucos anos, linda, inteligente, recatada, boa cristã. Ela tem uma irmã mais nova, as duas são órfãs de pai e mãe, e elas vivem com um tio em Middlemarch. Trata-se de uma família rica, muito bem de vida. Logo no início do livro, o narrador vai compará-la a Santa Teresa, né? Cuja natureza ideal e apaixonada exigia uma vida épica. A Dorothea quer viver uma vida além de seus interesses pessoais. Ela quer uma vida moral elevada, né? No começo do livro, ela está muito preocupada com a construção de casas populares. E como eu já havia comentado com vocês também, ela quer se casar com um grande homem, né? Com quem ela possa aprender muito. E também quer ajudá-lo em seus grandes feitos. Então, temos aqui nossa personagem principal de Middlemarch, Dorothea. No início do romance, ela será apresentada a um reverendo bem mais velho do que ela. O Casaubon está escrevendo uma obra importantíssima, né? Segundo ele, esta obra que ele está escrevendo será ali
a chave para todas as mitologias do mundo. Ela fica animadíssima com aquilo, né? Ela já começa a se imaginar como as filhas do John Milton, né? Que fica cego num determinado momento da vida e ele dita o paraíso perdido às suas filhas, veja bem. Então ela fica se imaginando como, né, uma das filhas de John Milton já, né? A questão é que ela se casa com Casaubon achando que ela vai realmente aprender horrores ali com aquele homem, não só sobre mitologia, mas vai também aprender outras línguas, vai servir de secretária para ele, vai ser tudo muito maravilhoso, mas eles se casam, vão viajar aí em lua de mel Europa fora, e ela começa a perceber que ele não tem lá muito interesse em fazer passeios culturais, tipo visitar museus e coisas assim. E nesse momento, sim, me lembrei bastante de A Senhora de Wildfell Hall. Mas então, com relação à sua grande obra, né, ela começa a perceber que ele não a deixa se aproximar de sua grande obra. Ele não permite que ela o ajude e não permite também que ela leia ali seus papéis, sabe? Até que um primo do Casaubon, um rapaz chamado Ladislaw, vamos chamá-lo de Ladislau, que é um rapaz muito mais jovem, né, da idade dela mesmo ali, então. Ele é um rapaz muito interessado em artes, né, um diletante, muito bonito, diga-se de passagem. Então, esse Ladislau aparece e vai contar pra ela que esse primo dele é meio que um charlatão. Então, assim, ele não faz pesquisa nenhuma a respeito daqueles assuntos sobre os quais ele escreve. Ele sequer sabe falar alemão, e aí ele vai dizer que diversas obras importantes, né, obras de referência sobre mitologia, vinham sendo publicadas em língua alemã e que aquele cara não sabia uma palavra de alemão. Então essa conversa com o primo do marido planta ali uma sementinha na Doroteia e ela começa a reparar ali no trabalho dele, né, na sua forma de trabalho, aliás, né? E ela vai percebendo que o primo tem razão. Ela vai se interessar por esse primo do marido? Lógico. O marido vai perceber que tem alguma coisa estranha, vai começar a ficar com ciúmes do próprio primo, vai impedir que Ladislau a visite quando ele não estiver em casa. Óbvio. Nesse momento aqui turbulento do casamento entre os dois, nessa questão do ciúme e tudo mais, ele acaba refazendo o seu testamento, né, o Casaubon, e vai então deixar ali uma cláusula dizendo o seguinte: ele deixa tudo para a esposa, ok, mas se ela se casar com seu primo Ladislau, nada, ela não vai receber nem um centavo da fortuna dele. E uma questão interessante a respeito do casamento desses dois é o seguinte: eles não terão filhos. Talvez haja algo fisiologicamente errado com esse marido da Doroteia. Talvez ela tenha se arrependido de ter se casado com o reverendo. Talvez, mas agora é tarde, não? E essa história vai longe. Então vamos fazer um cortezinho aqui e vamos conversar sobre nosso outro personagem principal, o jovem doutor de Middlemarch, o Dr. Lydgate. Bem, o jovem doutor chega a Middlemarch querendo fazer fama e fortuna às custas de seu próprio trabalho e de sua pesquisa. Ele logo conhece uma moça lindíssima da região, né? Uma moça de uma excelente família. Ela é descrita aqui neste livro como uma Barbie, praticamente. Ela é perfeita. Então os dois se casam e tudo vai bem, até que o doutor percebe que não está conseguindo manter o padrão de vida, né, o alto padrão de vida de sua esposa. Que aqui nessa história, pelo menos, é descrita como uma grande cabecinha de vento. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, tem um momento aqui em que ela engravida e ela vai colocar essa criança em risco porque ela resolve que tá um dia tão bonito lá fora que ela precisa andar a cavalo. Mas, em defesa da Rosamund, que é a esposa do jovem doutor aqui no caso, quando ela descobre que o marido está abrindo falência por conta de dívidas que ele contrai ao longo da vida aí para manter o padrão de vida da esposa, e são dívidas assim em valores exorbitantes, né? Praticamente impossível que ele pague essas dívidas um dia, né? Então, essa personagem, né, da Rosamund vai crescer pra caramba aqui na história. Mesmo que você não goste dela, e você percebe que se trata de uma personagem feita, né, criada para que você não goste dela, você vai provavelmente dar aqui várias razões para ela, tá certo? Bem, e é isso. Ele vai fazer aí uma dívida imensa com um banqueiro da região ali, que é meio que um vilão dentro dessa história. Tem todo um escândalo tenebroso envolvendo esse banqueiro e também o jovem Ladislau, o primo bonitão do marido da Doroteia. Tem todo um escândalo envolvendo a mãe desse rapaz, assim, ele foi criado a vida inteira como um órfão e agora ele descobre que ele tinha uma mãe. Bom, enfim. Percebam o novelão se desenvolvendo aqui nessa história. Gente, eu adoro! E eu queria comentar com vocês também um outro personagem que aparece aqui em Middlemarch, que é, assim, meio que o alívio cômico aqui dessa história toda. Que é o Fred, né? O irmão da Rosamund, a esposa do doutor aqui. Então, esse é um rapaz que faz tudo errado na vida. Mas é sem querer, sabe? Ele tem boas intenções, mas dá tudo errado. Tudo que ele tenta fazer dá errado.
O pai quer que ele termine os estudos, pegue um diploma, seja alguém na vida, mas assim, ele não leva o menor jeito para aquilo, né? O curso que ele faz tem a ver ali com tornar-se um reverendo ou algo assim. Ele não leva o menor jeito para ser um homem dedicado à igreja. Então ele abandona esse curso e ele quer encontrar seu próprio caminho. Então ele quer se tornar um homem de negócios ou algo assim, mas o pai vai lá e fecha a torneirinha. E agora ele precisa se virar. Tem um momento aqui em que ele quase, mas assim, quase recebe uma herança de um tio ali que tá nas últimas. Eu não vou contar pra vocês o que acontece com essa herança, mas assim, ele é muito azarado, é o melhor personagem neste livro. Mas é isso, gente, é um novelão maravilhoso. Você vai acompanhando aqui sucessivas cenas do cotidiano dessas famílias, nessa cidadezinha do interior da Inglaterra. E você vai acompanhando alguns personagens que vão se envolver em questões políticas, né? Lembre-se do momento turbulento em que a história se passa. Outros personagens vão se envolver com descobertas científicas da época, né? Como, por exemplo, o nosso Dr. Lydgate. Temos uma ferrovia sendo construída e que vai passar por Middlemarch, né? Então, você tem aí o progresso chegando, grandes mudanças estão acontecendo, e você tem aí esses dois personagens principais, né? A Dorothea e o Dr. Lydgate, quebrando a cara, não é mesmo? Eles quebram a cara e precisam aí repensar seus valores, né? Recolocar suas próprias vidas nos trilhos. Olha, para quem gosta de romance vitoriano, não fica muito melhor do que isso. Só o Morro dos Ventos Uivantes e David Copperfield mesmo, viu? Mas ó, livraço. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria comentar com vocês também um texto sobre autores sobre este livro, Middlemarch, também, que eu encontrei aqui neste livro, ó, Imaginação Moral, da Gertrude Himmelfarb. Ou algo assim, não é mesmo? Então, o título é A Sabedoria de Dorothea, né? Então, eu queria comentar com vocês esse texto, mesmo porque este livro, Middlemarch, está para ser relançado aqui no Brasil. E aí, a depender do departamento de marketing, né, da editora, você já sabe o que você vai ouvir, não é mesmo? Coitada da autora, precisou usar aí um pseudônimo masculino para ser editada. Então, na página 31, a autora deste livro vai dizer o seguinte, ó. A interpretação habitual afirma que a mulher cujo livro ostentasse o próprio nome não seria levada a sério. Na realidade, muitas mulheres o fizeram sem nada sofrer. E aí ela dá diversos exemplos, olha só. Mary Shelley, Elizabeth Browning, Frances Trollope, Harriet Martineau, Elizabeth Gaskell, Christina Rossetti, Beatrice Webb e dezenas de outras pouco conhecidas hoje, mas bem-sucedidas em seu tempo. Ao longo do século XIX, mais romances foram publicados por mulheres que assinavam com o próprio nome do que por homens. O exemplo mais recente desse tipo de comentário seria ali a J.K. Rowling, né? Então é dito que ela precisou usar ali a sigla de seu nome para poder publicar seus livros e ser levada a sério, esse tipo de coisa. Mas aí a gente se lembra de que quando ela já estava trilhardária, morando em castelos, enfim, ela vai lá e cria um pseudônimo para poder publicar seus romances policiais. E o pseudônimo que ela cria é um nome masculino, né? Robert Galbraith. Então, assim, será realmente que se ela tivesse usado o próprio nome, ela não seria publicada, ela sofreria? Bom, aqui nesse texto a gente fica sabendo que o que aconteceu aqui com a George Eliot foi o seguinte, ela viveu mais de 20 anos com um homem casado. Ela explica aqui direitinho o motivo pelo qual este homem não podia pedir divórcio. Então ela vive como uma mulher casada com este homem, ela inclusive assina, né, como sobrenome dele, como se eles realmente fossem casados. Ele tinha abandonado a família, olha, uma história horrorosa, enfim, o mundo era moderno, certo? O ponto principal do texto dessa autora aqui é o seguinte, a Dorothea, da metade para o final deste livro, tem a faca e o queijo na mão. Ela tem tudo o que ela precisa para se tornar aquela mulher relevante que ela queria ser desde as primeiras páginas do romance, para viver de forma épica como Santa Teresa, aquela coisa toda. Ela tem tudo o que ela precisa para fazer isso sozinha, mas em se tratando de romance vitoriano, você já sabe mais ou menos o que é que vai acontecer aqui ao final do livro, não é mesmo? Não vou dizer para não dar spoiler para quem ainda não está assim tão envolvido com romances vitorianos e quer ler Middlemarch um dia. Bem, mas para você que já leu A Senhora de Wildfell Hall, o que vai acontecer com Dorothea aqui ao final do livro não será surpresa, porque é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer. E sobre o final da Dorothea, a autora vai dizer o seguinte, olha só. Por que Eliot não nos deu uma Dorothea mais adequada às feministas modernas, né, de seu tempo? A resposta simples está no fato de a própria Eliot não ser uma feminista ao estilo moderno. Ela não procurava mostrar como violava as convenções vivendo com Lewis sem se casar com ele. Ao contrário,
Eliot buscava observá-las tanto quanto possível. Esse pseudônimo dela, na verdade, traz ali o primeiro nome do homem com quem ela estava. Era meio que uma homenagem, veja bem. Continuando. Ademais, ela não subscreveu nem mesmo a um dos dogmas mais elementares do feminismo. Olha só, o sufrágio das mulheres. Lembrem-se de que o livro se encerra ali na época da reforma eleitoral, hein? Bem, em 1867, 5 anos antes de Middlemarch, um grupo de senhoras que conheciam o interesse de Eliot pela educação feminina, ela fora uma das primeiras apoiadoras do Girton College em Cambridge, né, primeira faculdade destinada às mulheres, convidou-a a assinar uma petição em apoio à emenda proposta por John Stuart Mill, que concederia a todas direitos civis. Ótimo, não? Só que olha só, Eliot recusou-se, explicando que apoiava qualquer reforma que desse aos sexos benefícios equivalentes na educação e no processo de livre desenvolvimento, mas não acreditava que o voto alcançaria esse objetivo. O fato de as mulheres desfrutarem do pior quinhão da existência, afirmou, deveria inspirar uma resignação mais sublime da mulher e uma ternura mais restauradora no homem. Palavra-chave, resignação, certo? Sabe quem mais não apoiou o sufrágio, gente? Olha só, surpresa zero, né? Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell. Essas duas eu sei que tem publicações aqui no Brasil também. Bem, então eu deixo aqui a recomendação deste texto aqui, que é interessante pra caramba, principalmente para contrabalançar o que você pode vir a ouvir, né, de George Eliot, quando do relançamento de Middlemarch por aqui, que deve acontecer até o final do ano. E aí, gente, é mais ou menos aquilo que aconteceu com a Charlotte Brontë, né? Um tempo atrás a gente não podia dizer nada que maculasse a imagem perfeita da irmã Brontë, não sei o que. Bom, enfim, hoje em dia a gente já sabe que a imagem super idealizada dela não condiz com, né, a figura histórica, não é mesmo? Bem, você pode muito bem seguir sua vida, né, separando sempre o autor da obra, mesmo porque isso aqui é um livro excelente. Se você gosta de romances vitorianos, ó, isto é um livraço. Então, se você tiver segurança para ler em inglês, né? E assim, gente, literatura vitoriana não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma leitura mais trabalhosa. E é um livro de mais de 800 páginas, De qualquer forma, eu vou deixar o link dessa edição na descrição do vídeo e assim que a edição brasileira sair por aqui, eu coloco, tá? Vou acrescentar aqui na descrição e vou colocar um comentário fixo também. Então, se você estiver vendo este vídeo no futuro, provavelmente este livro já tem uma publicação por aqui, certo? E é isso então, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!